para a gente conversar aqui um pouco hoje. Hoje a gente segue com as nossas discussões, como eu dizia, de teorias e técnicas psicoterápicas especiais. Esse é o nome da disciplina. E a gente vai transcorrendo, ou percorrendo, melhor dizendo, o plano de ensino, os conteúdos dessa disciplina, verificando, estudando, lendo, se aprofundando em teorias e técnicas que vão nos auxiliar nas mais variadas modalidades, especificamente na psicoterapia, mas também nas mais variadas modalidades de serviço psicológico. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma modalidade que ouvimos falar sobre ela não é tão comum como prática da psicóloga, como prática do psicólogo, mas ela é muito, muito importante e eu ainda identifico e percebo que muitos profissionais de psicologia ainda não têm muita clareza do que se trata esta prática, esta modalidade, que é o plantão psicológico. Em outros momentos, talvez você tenha contato com uma aula sobre plantão psicológico, talvez na aula de aconselhamento e orientação em psicologia, talvez em outras disciplinas, mas muito provavelmente você vai ter contato com o plantão psicológico na sua prática clínica. Ou talvez, antes mesmo disso, na sua prática de estágio obrigatório. Mas o que é o plantão psicológico? E eu me surpreendo, confesso, quando eu pergunto para alguém que vai atender, supostamente nesta modalidade de plantão psicológico, e a pessoa tem dificuldades de fundamentar o que é um plantão psicológico. E aí, eu convido você desde já para nós relembrarmos o que está lá no artigo 1º do Código de Ética do Psicólogo, que é dever prestar um serviço de qualidade, com fundamentação teórica e com conhecimento técnico científico. Então, é importante que a gente saiba fundamentar teoricamente a modalidade ou a prática que nós estamos utilizando. Veja, a gente está falando de teorias e técnicas psicoterapêuticas ou psicoterápicas, teorias e técnicas. Se eu estou desenvolvendo uma prática, é importante e indispensável que eu tenha uma fundamentação teórica desta prática. Eu faça ou eu apresente uma articulação entre teoria e entre prática que está sendo realizada. Para a gente começar a falar um pouco sobre plantão psicológico, nós precisamos retomar uma diferenciação importante, que é o aconselhamento psicológico e dar conselhos. Aconselhamento psicológico e dar conselhos. Há uma diferença gigantesca entre dar conselhos e o aconselhamento psicológico. E por que eu falo do aconselhamento psicológico? Porque o plantão psicológico é um tipo de aconselhamento psicológico. Ele pode ser assim entendido. Mas a gente caminha, se não houver fundamentação teórica, no fio da navalha, sabe? Entre aconselhamento psicológico, que é onde nós devemos permanecer, e dar conselhos. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não termos fundamentação, se nós não termos clareza do que nós estamos fazendo, ao invés de você estar fundamentando sua prática teoricamente
nesta modalidade que é o plantão psicológico, que é um tipo de aconselhamento psicológico, você cai para a banda de cá, que é o dar conselhos, que é o bater papo, que é o ouvir o que o seu cliente, o seu paciente te fala, te conta. E aí, psicólogas, psicólogo, a gente tá estudando, e nós estudamos uma ciência, que é a psicologia. Ciência esta que pode ser evidenciada, que pode ser comprovada. Os seus benefícios, as suas técnicas, os seus métodos. Mas para a gente chegar neste entendimento, é importante que a gente vá desenvolvendo ou criando um alicerce, né, naquilo que a gente faz. Porque se nós não criarmos esse alicerce, a gente desenvolve uma prática infundada, uma prática que, nesse caso do plantão psicológico e do aconselhamento, pode ser qualquer outra coisa menos um serviço psicológico, um atendimento psicológico. Dar conselhos, a gente faz com pessoas que a gente conhece, a gente faz com amigos que são mais próximos, a gente faz com filhos, com a esposa, com o marido, né? A gente faz nas nossas relações informais, a gente dá sugestões a partir do que eu acho certo, a partir do que eu tenho como correto, a partir das minhas próprias experiências. Eu já fiz algo que deu certo na minha vida, eu compartilho essa experiência, eu te dou um conselho. Puxa, se você for por esse caminho aqui, pode ser que dê certo, porque eu já passei por isso. Isso é dar conselhos, né? E tudo bem quanto a isso. Mas na prática psicológica, no atendimento psicológico, esse dar conselhos, ele não cabe, ele não é pertinente, ele não é adequado. No serviço psicológico, no caso, no plantão psicológico, a gente vai compreender o aconselhamento psicológico, que, como eu disse, tem uma distância muito grande do dar conselhos. Mas também tem uma distância muito grande do aconselhamento de outros tipos. Por exemplo, um aconselhamento pastoral, teológico, espiritual, um aconselhamento nutricional, sei lá, e por aí a gente vai pensando. A minha religião, a minha orientação sexual, as minhas experiências, a minha história de vida, elas fazem parte da minha formação, elas fazem parte de tudo que eu sou, ou de como eu me entendo como pessoa. Mas na minha prática profissional, também não vou dizer que elas não estarão presentes. Mas a fundamentação que eu tenho, aquele alicerce que eu tenho, me faz fazer essa diferenciação entre o dar conselhos a partir dos meus referenciais e desenvolver uma prática com fundamentação teórica, que é o aconselhamento psicológico. Que no caso é o plantão psicológico que nós estamos aqui conversando hoje. Talvez você já tenha ouvido falar de um plantão de atendimento emergencial, de um PS, né, um pronto-socorro, de um médico plantonista, de um profissional que está de plantão, de um policial, um bombeiro, ou qualquer outro profissional que você lembre aí como exemplo, que está de plantão. Esse profissional de plantão, ele está pronto ele está em condições de oferecer um serviço. E o plantão psicológico,
quando o psicólogo, quando a psicóloga está ali pronta para oferecer o seu serviço, ele pode ter algumas semelhanças com esse outro plantão desses outros profissionais. E você vai entender por que daqui a pouquinho. Quando falamos em aconselhamento psicológico, e a gente conversou sobre psicoterapia há poucos dias, a gente vai começar a conceber essa modalidade, o plantão psicológico, que é um tipo de aconselhamento psicológico, como uma relação de ajuda, como uma relação que visa facilitar a adaptação desta pessoa, deste indivíduo, da forma mais satisfatória, mais adequada, mais saudável possível a esta situação dificultosa que ele está enfrentando. E essa adaptação desta pessoa a esta situação se dá com base em seus próprios recursos pessoais. Veja, o plantão psicológico, que é um tipo de aconselhamento psicológico, trata-se, podemos assim começar a compreensão sobre, de uma relação de ajuda que visa facilitar a adaptação de uma pessoa que se encontra num momento de dificuldade, de desestabilização, de descontrole, de desequilíbrio, e que encontra nessa relação de apoio, de ajuda, condições para otimizar os seus próprios recursos e se adaptar da melhor maneira possível a esta situação, a esta condição. Plantão psicológico. E eu gostaria de convidar você para que, enquanto a gente vá falando de plantão psicológico, de aconselhamento psicológico, você vá fazendo um paralelo com psicoterapia, com o processo psicoterapêutico. Tem um autor chamado Corey, que ele vai nos ensinar que o aconselhamento psicológico ele é um processo por meio do qual se dá oportunidade para que essa pessoa, para que esse indivíduo explore as suas preocupações, explore os seus conflitos e amplie a sua capacidade de tomar consciência, possibilitando condições de escolha. Eu acho interessante essa definição do Corey, que essa relação de ajuda, que essa relação de apoio, ela dá oportunidade para esta pessoa que buscou o serviço psicológico de explorar suas preocupações, de ampliar a compreensão de suas capacidades, tomar consciência de tudo isso e ter condições de fazer escolhas. Sabe, muitos de nós, ou todos nós, enfim, passamos por momentos na vida, por situações que muitas vezes a gente se sente como que se não tivesse mais caminho, como que se não tivesse mais o que fazer, ou na verdade a gente não enxerga o que fazer. Na verdade a gente não sabe nem qual escolha fazer. Tamanha é a opressão emocional que aquela circunstância nos impõe. E nesses momentos, eu tenho uma modalidade de atendimento, um serviço psicológico, que é o plantão psicológico, que é caracterizado como essa relação de apoio, como essa relação de ajuda, que favorece a adaptação da melhor maneira possível, que proporciona condições para que eu explore as minhas preocupações, para que eu tome consciência das minhas potencialidades e dos meus limites também, e tenha condições de
fazer escolhas. Mesmo em meio a uma situação muito difícil. Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta até aqui? Professor, quando nós tivemos a aula sobre aconselhamento, a professora Penha, ela explicou que o aconselhamento seria assim, teria que ser tratado somente uma queixa, né? Porque dentro naquele momento, né? Aquela hora de aconselhamento, né? Aquela hora que a pessoa tem disponível, ela vai tratar sobre aquele assunto e provavelmente, né? Em uma ou duas, talvez máximo duas sessões, ela tenha que resolver esse problema, né? Essa queixa. No caso, o plantão psicológico, aí me corrija, né, se realmente é isso que eu entendi na aula dela, e o plantão psicológico, não existe essa restrição de números de queixas, a pessoa está perdida totalmente, e a gente vai conversar e ela vai ajudá-la a se adaptar, a encontrar, se estruturar para resolver esse problema. Isso não parece um pouco com a psicoterapia? Parece, né? Parece porque Cara, isso que você mencionou já descaracterizou o plantão psicológico. Por isso que parece psicoterapia. Muito boa sua colocação. Eu não me arriscaria a definir uma ou duas queixas no plantão psicológico, mas um cuidado que se deve tomar, e esse cuidado ele só vem se nós tivermos fundamentação teórica para aquilo que nós estamos fazendo, porque se não tiver fundamentação teórica, o psicólogo começa no plantão, vai para a psicoterapia, ou não começa no plantão, começa no bate-papo, vira conversa de esquina enfim, vira qualquer coisa, menos um serviço psicológico. E aí fala que atende como psicanalista, como behaviorista, como terapeuta cognitivo comportamental, e vira uma salada que, na verdade, não é comprometida, sabe? Então, essa sua questão, Mirtz, é muito importante. Esse cuidado, né? Ele decorre da minha fundamentação teórica. Veja, às vezes eu me deparo com pessoas que vão fazer um plantão psicológico e estão muito preocupadas com a coleta de dados, com as informações, com nome, idade, endereço, a queixa, a demanda, os objetivos da terapia e tudo mais, e fica ali anotando. Opa, será que isso, quando a gente olha para a literatura, para a teoria, será que isso é um plantão psicológico? Porque, vejam, se é uma relação de ajuda, de apoio, por vezes até uma relação pedagógica, que proporciona condições para que essa pessoa se adapte da melhor maneira possível àquela circunstância difícil que ela está vivendo. Esse processo, essa relação, nós vamos encontrar na literatura que ele é pontual, que ele não é um processo de várias sessões. E daqui a pouquinho eu vou perguntar para você quantas sessões podemos fazer no plantão. Qual é a duração dessas sessões? Para quem é destinado esse serviço? Quem pode ser atendido no plantão psicológico? Vamos entender que o plantão, ele é um tipo de intervenção psicológica que acolhe a pessoa no exato momento da sua urgência, no exato momento da sua dificuldade. E a auxilia
a encontrar ou a entrar em contato com seus próprios recursos, otimizar os seus potenciais e aumentar a sua consciência sobre os seus limites, sobre a situação que está vivendo, proporcionando condições para que ela faça escolhas, enfim. Quando que esse processo ele deixa de ser assim caracterizado? E olha, esse caminho do plantão, eu disse que ele pode pender para cá, que é o local onde ele deve ficar, né, na fundamentação teórica, né, no plantão psicológico, como ele pode pender para cá e virar uma troca de ideias ali, de dar conselhos. Mas ele pode também pender, dentro ainda de um serviço psicológico, para o processo psicoterapêutico. E aí deixa de ser essa modalidade de plantão psicológico. Quando a gente fala de queixas, quando que uma pessoa pode... E aí eu já começo a conversar com você sobre a quem é destinado, né? A quem é destinado. Quando que uma pessoa pode ser atendida no plantão psicológico? Pensando nesse momento de urgência, nesse momento de emergência psicológica. Quando que a gente pode pensar que essa pessoa pode ser atendida no plantão psicológico? Quem me ajuda? Me parece um trabalho assim como, por exemplo, o que é feito pelo CVV. A pessoa liga, ela está com um problema, né, uma questão gravíssima, ou pelo menos ela é o que ela sente, e aí existe um bate-papo. Só que é claro que no CVV eles têm orientação, mas muitos não são psicólogos, né? Acho que até a maioria são pessoas treinadas, são pessoas que estão ali para ouvir, né? Acho que mais para ouvir mesmo. Uhum. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, uma pessoa que está com um sofrimento muito grande precisa ser ouvida, né? Ela precisa desabafar, ela precisa conversar e ser ouvida mesmo, porque às vezes a pessoa não precisa nem escutar muito, né? Ela só quer falar. Uhum. Essa comparação que você faz com o CVV, Mirtz, ela é muito importante, até esclarece assim para nós essa fundamentação do plantão. O CVV faz um trabalho brilhante e muito importante na nossa sociedade, né? Muito importante, muito importante. Mas a grande maioria não é psicólogo e a proposta lá não é um serviço psicológico, né? Eles até têm uma compreensão da teoria humanista, mas é uma outra proposta metodológica, uma outra fundamentação. Ao psicólogo, quando se propõe a atender nesta modalidade, a partir desta técnica, que é o plantão psicológico, há necessidade de que haja uma fundamentação teórica, uma clareza dessa atividade. Senão ele corre o risco, né, como a gente está conversando, de se tornar um bate-papo, se tornar uma escuta pela própria escuta, sem nenhum tipo de articulação teórica, ou como ele corre o risco também de confundir plantão com psicoterapia. Quando que... Eu acho que eu já usei esse exemplo várias vezes quando eu falo de plantão, e é o exemplo que me vem à cabeça sempre, mas enfim, eu acho que talvez nos ajude bastante. Se você já ouviu em algum momento, não tem problema, tá? Suponhamos que você está aqui na clínica da faculdade, numa clínica psicológica, e alguém chega, e nessa clínica onde você está atuando, tem essa modalidade, plantão psicológico. E chega alguém na clínica, sabendo que existe essa modalidade de atendimento, sorrindo, e diz, e se encontra com você, psicóloga que está ali na recepção, porque foi pegar um prontuário.
E essa pessoa sorrindo, ela fala para você, eu gostaria de ser atendida no plantão psicológico. Como que a gente avalia se essa pessoa pode ser encaminhada para o plantão psicológico, pensando nesse atendimento de urgência ou não? E aí? Eu faço umas perguntas assim que não são retóricas, viu? São perguntas, às vezes até fico provocando vocês, mas para que a gente pense mesmo, tá bom? Não se importe, não. Como que a gente avalia se essa pessoa que chegou sorrindo na clínica tem indicação e pode ser encaminhada para o plantão ou não? Mirtz? Eu acho complicado, assim, porque eu sinceramente, eu não sei dizer como é feita essa abordagem, né? No caso, assim, a pessoa chega, independente se ela está sorrindo ou não, porque tem muita gente que sorri quando está nervoso, né? Tem crise de riso, inclusive. Então, isso independe. Eu conheço pessoas que têm depressão, síndrome do pânico e conta uma piada como ninguém. Então, assim, eu acho que se chega no local e vai ser recepcionado por uma pessoa, né, uma recepcionista, por exemplo, eu acho que deve ter algumas questões que ela tem que responder, alguma coisa assim, para ser avaliado ali naquele momento, se deve ou não, se ele está. É caso de plantão psicológico ou psicoterapia realmente. Não sei, porque se for passar por um psicólogo mesmo, acho que fica mais fácil saber, né? Agora, ele chegar lá de repente, quem é que vai atendê-lo? Eu não sei como funciona isso na clínica. Eu nunca fui na clínica ainda. Não, eu dei o exemplo da clínica aqui, mas entenda qualquer clínica, na sua clínica lá, tá bom? Na sua clínica que você estiver trabalhando, que você montar. Lembra que você montou com a Tainá? Vocês, Foi a minha vocês sócia. montaram e vocês escolhem que vão trabalhar com plantão psicológico. É uma das modalidades que vocês desenvolvem lá na clínica de vocês. Então, eu acho que aí teria que passar com um psicólogo para ela avaliar se realmente é um caso de para isso, para esse acolhimento, ou, ou para psicoterapia mesmo. Mas é só conversando, né? Só para saber realmente o que a pessoa está passando, é conversando. Uhum. Boa noite, professor. Me ouve? Estou ouvindo. Eu acredito que a questão do plantão psicológico seja uma questão como uma clínica de porta aberta, assim. Um atendimento momentâneo para um sofrimento momentâneo, para uma coisa que precisa ser ouvida na hora. Então, eu acredito que na questão do plantão psicológico, se um paciente chega, independente da forma como ele chega, você pode atender ele, na minha concepção. Uhum. É isso mesmo. Como a Mirtes disse, uma pessoa sorrindo não necessariamente ela está alegre, né? E como a Tainá complementa aqui, se a pessoa chegou e solicitou atendimento, isso é o suficiente para nós a encaminharmos para o plantão. Porque se nós pensarmos em primeiro fazer uma entrevista de triagem, eu descaracterizo o plantão. Porque se eu faço primeiro uma entrevista de triagem, coleto informações, para depois fazer uma avaliação, para determinar qual será o encaminhamento para essa pessoa, eu descaracterizo o plantão, pois o plantão é uma intervenção que se propõe a acolher a pessoa no exato momento de sua urgência. Como que nós avaliamos a urgência do outro? Nós não temos condições. Nós não temos condições de avaliar a urgência dessa pessoa que está sorrindo, dessa pessoa que está chorando, dessa pessoa que está quieta. Nós não temos.
Então, se nós temos ou nós escolhemos trabalhar com um plantão psicológico lá na nossa clínica, nós acolhemos essa pessoa no exato momento da sua urgência. Que essa pessoa que chega sorrindo, sim, será encaminhada para o plantão, vai ser atendida. Importante. Importante. Mas entendendo que ela sabe o que é o plantão psicológico, né? Porque às vezes nem sabe o que é. Né? Acha que vai chegar lá e vai fazer a psicoterapia. Ela quer fazer um tratamento. Isso, Mirtz. Bem, essa pergunta. Aí é feita o esclarecimento primeiro? Sua colocação é ótima e nos ajuda muito aqui na nossa discussão. Tudo bem, essa pessoa que chega na nossa clínica, ela sabe o que é plantão psicológico? Provavelmente não. Provavelmente ela tenha uma ideia, por causa da palavra plantão, né? Ela tem uma ideia. Mas as pessoas sabem o que é psicoterapia? Ou nós sabemos o que é psicoterapia? Nós temos condições aqui de dar uma definição? Nós temos condições aqui de afirmar quais são os objetivos de um processo psicoterapêutico? É complexo, né? As pessoas não sabem mesmo. As pessoas que buscam, e eu digo as pessoas, e nós nos colocamos nessa situação, entre essas pessoas. Puxa, eu estou passando por um momento de dificuldade. Se eu encontro uma clínica, um profissional, uma psicóloga e um psicólogo que oferece um serviço de plantão psicológico, e talvez nessa oferta de serviço, em algum local, ou numa rede social, ou num jornal, ou em algum local eu encontrei lá que nessa clínica tem plantão psicológico, que é um atendimento de urgência, de emergência. Cara, eu não vou estar muito preocupado em saber a diferença de psicoterapia, de plantão, de psicodiagnóstico. Eu preciso ser atendido porque eu estou em sofrimento. E nesta de ser atendido porque eu estou em sofrimento, pode ser que eu me depare com um psicólogo que queira avaliar o meu sofrimento, que queira fazer uma coleta de dados com 555 perguntas. Estou brincando, né? Mas é porque uma coleta de dados, pela coleta de dados somente, torna-se muito automatizado e muito pouco humano, né? Principalmente no momento de urgência emocional. Então a gente precisa tomar muito cuidado para nós não avaliarmos a urgência do outro, para nós não mensurarmos o sofrimento do outro. Já foi dito, né, que a maior dor é a dor que você está sentindo. Não importa qual seja. A maior dor é a dor que você está sentindo. E se o psicólogo montou sua clínica e entende que ele pode ofertar um plantão psicológico, ou no contexto da psicologia social, ou no contexto da psicologia clínica, ou no contexto da psicologia organizacional, ou no contexto da psicologia do esporte, ele precisa ter clareza, fundamentação teórica de que um plantão acolhe a pessoa no exato momento de sua urgência, que o plantão ele é caracterizado como uma relação de apoio, de ajuda, que facilita a adaptação a mais satisfatória possível para essa pessoa que encontra-se desestabilizada, encontra-se desestruturada por conta de uma situação, de uma condição, de um evento que interferiu no seu equilíbrio emocional. E por isso ela encontra-se muitas vezes impossibilitada, limitada com relação à sua tomada de decisão, com relação ao prosseguimento de sua vida. E essas pessoas têm indicação, sim, para o plantão psicológico. Então eu poderia dizer, quem pode ser atendido no plantão psicológico? Todos aqueles que solicitam. Todos aqueles que, eu quero ser atendido no plantão psicológico, eu tenho necessidade de ser atendido. Ok, você vai ser atendido no plantão psicológico.
Tudo bem? Como você disse, Mirtz, tem pessoas que estão em grande sofrimento e estão contando piada, né? E se o psicólogo tem a concepção, concebeu oferecer esse serviço, essa modalidade lá na sua clínica, ele precisa ter clareza disso, que não há como se mensurar, como se avaliar a urgência da outra pessoa. Mas isto posto, eu venho chegando aqui naquela questão que a Mirtz colocou. E eu vou lançar para vocês, claro, para a gente continuar aqui nessa conversa. A pessoa chegou sorrindo, ou chorando, ou quieta, não importa, mas solicitou atendimento no plantão psicológico e foi atendida no plantão psicológico. Quantas sessões pode durar um plantão psicológico? Eu penso que uma só, porque não é um tratamento. Você vai atender a pessoa, vai acolher e tal, e vai ver se realmente é um caso só para plantão, para aconselhamento, ou se é para você encaminhar para um tratamento mesmo. Aí você vai encaminhar para outro profissional, né? Porque aquele local que você está atendendo, talvez você atenda só eventualmente, né? Não é assim, você nem trabalha naquele local, sei lá, é um plantão só, né? Então, de repente, eu penso que seria somente um atendimento para talvez encaminhamento para tratamento. Uhum. Certo. Na teoria, nós não encontramos, ou não há uma prescrição, né, uma concepção teórica de quantas sessões deve haver o plantão. Entende-se inicialmente que o plantão ele é realizado em uma sessão, é um atendimento pontual. O atendimento psicológico ele se dá naquele momento. Só que é possível compreender também que, por vezes, aquele atendimento psicológico que ocorreu naquele momento ainda não foi o suficiente, e aqui a gente entra numa complexidade teórica e a gente compreende, junto com o nosso cliente, paciente, de que é importante que ele seja atendido numa segunda sessão. Isso é possível. E isso ainda é plantão psicológico. Você, psicóloga, avaliou e entende que ainda não, a pessoa não aquela relação foi importante, aquele atendimento auxiliou numa adaptação mais satisfatória, mas a pessoa ainda não se adaptou tão bem assim àquela situação, àquela circunstância. E nesse acordo, junto com o cliente, é possível agendar uma outra sessão. Duração da sessão. Quanto tempo dura? Ou deve durar? A gente também não encontra na literatura quanto tempo. Nós encontramos sugestões. Alguns autores que tratam do plantão psicológico, eles vão nos ensinar que a duração da sessão do plantão psicológico é enquanto houver a urgência emocional, a urgência psicológica da pessoa. De modo que essa sessão pode durar 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora e meia, pois é uma relação de ajuda que visa facilitar a melhor adaptação para aquela situação. Então, eu não tenho como prescrever uma sessão de 50 minutos, salvo com algumas exceções, por exemplo, a clínica escola, que por conta do seu
tipo de funcionamento, as sessões são previstas para que tenha duração de 50 minutos. Quando que esse plantão, mesmo que você e o seu paciente entenda que farão uma segunda sessão, quando que esse plantão ele começa a ser descaracterizado como plantão e você já começa muitas vezes até sem que se dê conta entrar num processo psicoterapêutico? Professor, desculpa interromper. Eu vou só ter que sair rapidinho da aula agora, porque vai começar minha orientação de estágio, ok? Aí daqui a pouco eu volto. Fica tranquila. Bom Licença. estágio lá. Obrigada. Boa noite. Eu acho, professor, que quando muda a queixa, quando você, de repente, mudou a queixa, aí já não tem mais plantão, né? Aí já resolveu um problema, já está indo para outro. Isso, excelente resposta, Mirtes. A pessoa chega com uma urgência psicológica, você a acolhe, você a recebe, você estabelece uma relação de ajuda, de apoio, você proporciona condições para que ela encontre adaptação mais satisfatória possível para aquela circunstância que ela está vivendo, você proporciona espaço para que ela otimize os seus próprios recursos, tenha ampliação da sua consciência sobre aquilo que ela está passando e sobre as possibilidades de escolha. Ai, ok. E aí ela começa a falar de um outro problema. Ela traz uma outra queixa, um outro assunto que não tem ligação, na verdade todos têm, né? Mas não tem uma ligação direta com aquela queixa própria do plantão psicológico, que a motivou a buscar esse atendimento. Quando isso acontece, a gente começa, o plantão psicológico ele começa a ser descaracterizado. E é importante que o psicólogo, que a psicóloga tenha essa clareza, essa fundamentação e faça, esteja preparada para fazer esse encaminhamento, essa orientação. Puxa, fulano, fulana, agora eu gostaria de sugerir de te encaminhar para um processo psicoterapêutico, tudo bem? Ah, tudo bem. E o que é a psicoterapia? A psicoterapia é um atendimento psicológico também, que tem uma duração um pouco maior do que o plantão. Você vai vir, em princípio, muito provavelmente uma vez por semana, e ali há um espaço de maior conhecimento para que você tenha condições de entrar num processo de autoconhecimento, compreender qual é o seu funcionamento diante dessas circunstâncias difíceis. Ah, então tá bom. Por favor, pode me encaminhar. Importante que a gente tenha essa clareza. Assim como é importante também, Mirtz, como você disse, ainda naquela sua questão que você colocou para gente, que a psicóloga faça o devido enquadre lá no início da sessão. Como você disse que a pessoa não sabe, realmente não sabe. Mas o psicólogo que está ali, a psicóloga que vai fazer esse atendimento, que ele tenha a tranquilidade, a segurança teórica de fazer o enquadre, que a gente ouve falar e nada mais propício do que a gente discutir sobre isso aqui em teorias e técnicas psicoterápicas. Explicar para a pessoa, orientar qual é o atendimento, em que consiste, qual é a finalidade, o que você está fazendo ali. Muitas pessoas, muitas vezes, até sobre a função, sobre o que faz o psicólogo, não tem clareza. É o psicólogo que faz esse enquadre, que caminha junto com essa pessoa nesse processo. Para tanto, desde que o psicólogo, que a psicóloga tenha essa fundamentação teórica clara, esse conhecimento técnico, científico, para atender no plantão psicológico, algumas outras competências lhe são necessárias. E
E eu vou me subsidiar em Rogers, na teoria humanista. E vou lembrar daquelas 3 competências que o Rogers nos ensina. A primeira delas é a congruência. O que é ser congruente no atendimento de plantão psicológico? Ser congruente no atendimento psicológico, né? Plantão psicológico porque é o tema da nossa aula. Mas ser congruente é estar ali naquele momento. Estar ali presente. E o que é estar ali presente? É estar ali congruente com aquilo, com aquele conteúdo que lhe está sendo apresentado, com aquele conteúdo que lhe está sendo compartilhado. Pode ser que a psicóloga ela esteja tão preocupada com a coleta de informações que ela deixa de ser congruente. Pode ser que a psicóloga está tão preocupada com uma ficha que tem que preencher que ela deixa de ser congruente. Pode ser que a psicóloga está tão preocupada com o horário que ela deixa de ser congruente. E ela simplesmente está ali. Mas ela não está presente de forma congruente naquele momento. Então, essa é uma competência, uma necessidade básica, eu diria, para o plantão psicológico, mas também para o atendimento psicológico, psicoterapêutico, de avaliação psicológica, enfim. Estar de forma congruente naquele atendimento. E para isso, olha, para toda essa concepção teórica que a gente conversou, eu preciso estudar, ler, eu preciso me aprofundar, mas para desenvolver essas necessidades básicas, essas competências como a congruência, eu preciso de treino, e eu preciso de terapia pessoal, eu preciso muitas vezes de supervisão. E isso é muito sério, muito sério. Tem psicólogo e psicóloga que se propõe a atender, estuda psicologia 5 anos, porque vai ser psicólogo clínico. Mas nunca foi num processo terapêutico seu. Nunca foi ao psicólogo. E como ser congruente se os meus conflitos, se as minhas questões estão ali entre o conteúdo que me está sendo apresentado e os meus próprios conteúdos? Durante a formação, a gente orienta todo estudante de psicologia que busque, dentro do possível, é claro, isso não é uma determinação, isso é uma orientação, que você busque conhecer as suas questões, conhecer os seus conflitos, se perceber num processo terapêutico, para que você possa apresentar e desenvolver uma prática profissional qualificada, com fundamentação teórica, mas também com competências básicas para este atendimento. Então, para ser congruente, eu preciso estar ali presente. E se eu tiver com eu vou chamar de monstrinho, tá? Eu falo assim monstrinho às vezes, mas eu falo monstrinho cognitivo, sabe? Que às vezes se eu tiver com alguns pensamentos disfuncionais ali, me perturbando, pode ser que eu não seja congruente naquele atendimento. Uma segunda necessidade básica, uma competência necessária para o atendimento de plantão psicológico é eu treinar e desenvolver a compreensão empática. Sabe, a gente ouve muito falar que empatia é se colocar no lugar do outro. Isso não é muito possível, né?
Eu não tenho condições de mensurar a dor do outro, tentando me colocar no lugar dele. Mas eu tenho condições de estar ali junto com ele naquele momento de sofrimento. E como que eu estou ali junto com ele naquele momento de sofrimento? Estabelecendo essa relação humana de profissional e cliente, ou profissional e paciente. Mas independente de ser um profissional e um paciente, uma relação humana. Humana. E quando eu falo sobre essas necessidades básicas, eu também gosto de sugerir essa reflexão. Muitas vezes a pessoa, ela não tem habilidade para ouvir o pai, para ouvir a mãe, para ouvir o filho, para ouvir o amigo, para ouvir as pessoas próximas. Será que essa pessoa tem habilidade para ouvir durante 1 hora, 1 hora e meia, que seja 50 minutos, em um atendimento psicológico? Pense comigo, reflita. E quando eu falo em ouvir, eu estou falando não de uma audição como a do dia a dia. Estou falando de uma escuta técnica. Estou falando de uma escuta que vai muito além do que está sendo dito. Eu estou falando de uma escuta que muitas vezes escuta o silêncio, que muitas vezes escuta o choro, que muitas vezes escuta o que não está sendo dito, mas está sendo ali compartilhado. Eu estou falando de uma escuta que muitas vezes não encontra clareza no que está sendo dito e nem mesmo articulação entre o que está sendo dito e o que está sendo sentido. Mas essa escuta é capaz de, com congruência, compreensão empática, ir buscando lá nesse labirinto, nessa escuridão, essa pessoa que está perdida lá nessas suas dores. E isso os livros me ajudam muito. Mas só os livros não me dão. Se eu não buscar treinamento, se eu não buscar meu processo terapêutico, se eu não começar a observar e treinar isso no meu dia a dia, sabe? Tem um livro que eu sugiro, e talvez vocês já tenham ouvido falar dele, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contar do Caligares. Se você estuda psicologia e nunca leu esse livro, puxa, dá um jeito de ler. Que é um livro muito bom, muito bom. Ele vai falar disso. A gente nem sempre vai ouvir um discurso claro, coerente, um discurso com começo, meio e fim. Sabe aquela ilustração de um paciente que chega e fala: eu tenho esta queixa, meu problema é este, e eu estou assim. Nem sempre você vai ter uma articulação como essa. Muitas vezes você vai ter uma pessoa que começa a falar e não para mais. Outras vezes você vai ter alguém que não fala nada. Outras vezes você vai ter um discurso desconexo que não, pela simples palavra com palavra, você não tem como articular nenhum tipo de significação ou de entendimento. Então é importante que a gente treine e desenvolva essa compreensão empática. E uma outra necessidade básica, necessária, importante, que a gente aprende lá no humanismo, com o humanismo, é a aceitação positiva e incondicional. E assim como a congruência e como a empatia, desenvolver a aceitação positiva e incondicional requer muito treino. Porque, de alguma forma, ela vai na contramão do nosso próprio funcionamento. A gente aceita as pessoas, eu digo isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, tá bom? Geralmente de forma condicional.
O que é aceitar as pessoas de forma condicional? A gente estabelece condições, às vezes manifestas, às vezes implícitas para aquela relação. Mesmo nas relações de pai e filho, algumas condições são postas. A mamãe te ama se você fizer isso, a mamãe não te ama se você fizer aquilo. A gente trata o amor ou esse sentimento, as nossas relações amorosas, a gente trata esse amor romântico com base em condições, não é assim? A gente ama as pessoas que nos oferecem condições para serem amadas, né? Na verdade, a gente ama nós mesmos e a gente encontra pessoas que satisfazem esse amor que nós temos. E a gente chama isso de amor. Mas muitas vezes é uma relação baseada em condições, né? Se essas condições forem rompidas, deixei de amar, não amo mais. Eu estou aqui conversando com vocês sobre isso, propondo uma reflexão, tá bom? Da nossa prática, pensando em teorias e técnicas psicoterapêuticas, psicoterápicas. Como ser, como aceitar de forma incondicional aquilo que é contrário a tudo que eu tenho como condições numa relação terapêutica, numa relação psicológica, num atendimento psicológico. Como aceitar aquilo que me soa de forma desagradável. E se te soa de forma desagradável uma fala, opa, isso já precisa acender uma luzinha de atenção a nós psicólogos. Por que me estranha aquele relato? Por que me estranha aquele comportamento? Por que me é estranho aquela orientação sexual? Por que me é estranho aquela religião? Por que me é estranho aquele comportamento humano? Então, isso é treinado, isso é desenvolvido com terapia pessoal e com fundamentação teórica. Aceitação incondicional. E Rogers vai além, ele não fala só de uma aceitação incondicional, ele fala de uma aceitação incondicional e positiva. Além de aceitar de forma incondicional, sem condições, o meu cliente, eu ainda o aceito de forma positiva. Eu acolho essas dores, eu acolho esse sofrimento, eu acolho essas angústias. Para mim, não. Eu acolho para essa relação humana, para proporcionar a esta pessoa que me procurou no plantão psicológico um espaço de alívio, um espaço de ajuda, um espaço de apoio, para que ela possa, de alguma forma, se adaptar da melhor forma possível àquela condição que está causando sofrimento. Esse é o plantão psicológico. E parece simples, mas às vezes a gente está vendo que ele pode ser complexo em alguns momentos. A gente tem uma outra necessidade, nós, seres humanos, necessidade de dar respostas. Percebe nas nossas relações como que nós, quando ouvimos algo de alguém, muito rapidamente, a gente quer dar uma resposta. Porque a gente acredita, de alguma forma, que precisamos dar uma resposta. É mais ou menos assim, sabe? Uma pessoa te conta que perdeu um ente querido. Puxa, meu pai, minha mãe faleceu. A gente, às vezes, até fica assim, meio que desconfortável. Qual resposta dar? A gente fica procurando palavras, né? Para dar uma resposta para essa pessoa. Quando alguém discorda de nós, nas nossas relações, a gente procura respostas, né? Que a gente entende que sejam boas, tentando convencer o outro da nossa razão. No plantão psicológico,
muitas vezes a melhor resposta é a nossa escuta, mas a nossa escuta técnica, que escuta muito além daquilo que está sendo apresentado em palavras. Esse é o plantão psicológico, gente. E é isso que eu precisava conversar com vocês hoje. Gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida. Eu gostei muito né, de toda a aula, mas essa fala agora, dessa urgência que a gente tem de dar a resposta, né? Eu sempre fui muito assim, de querer dar a resposta, e hoje em dia eu me incomodo até quando eu vejo as pessoas, quando elas querem dar a resposta aliviando a sua dor de alguma forma, de falando alguma palavra que às vezes a gente vê que não faz sentido, mas ela quer solucionar, né? Quer tirar aquela dor de você. E não é por aí, né? Nem O que sempre. você pensa a respeito disso? Como eu também concordo, às vezes é melhor você ouvir, deixar que a pessoa fale, do que ficar falando, interrompendo e falando, porque às vezes não é exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir ou precisa ouvir. Uhum. É isso mesmo. Isso aí. Gabriel, quer falar alguma coisa, Gabriel? Perguntar algo? Não? Tá bom.